Triunfa, bem-vindos a mais uma aula de FVV. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando de continuidade de funções de duas variáveis, certo? Bom, a gente vai dizer que uma função f de xy ela é contínua no ponto AB se ela satisfazer essas três condições aqui. Primeiro, que f de xy ele tem que existir, deve existir em AB, ou seja, a função ela deve ser definida nesse ponto AB. Por exemplo, não pode ter nenhuma indeterminação nela, certo? O limite, segundo, o limite da função ele deve existir nesse ponto. Ou seja, se a gente vê na aula passada, a gente tem que provar que o limite existe dessa função para qualquer caminho que a gente escolher. Ou seja, o limite não pode ter caminhos diferentes que resultem em limites diferentes. E por último, nossa terceira condição aqui, a gente vai ver que o limite de f de xy, quando xy tende a AB, tem que ser igual a f de AB, tudo bem? Bom, se a função ela satisfazer essas três condições, a gente pode dizer que ela é contínua nesse ponto, tudo bem? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos para a gente ver como que funciona a continuidade de funções de duas variáveis. Primeiro, a gente vai ter aqui uma função f de xy, que é definida como x mais y sobre x menos y, certo? E a gente quer saber se ela é contínua. Bom, pela primeira condição que a gente tem aqui, f de xy tem que existir em AB, a gente nota que se a gente for ver a função em qualquer ponto AB, em qualquer ponto AB não, no ponto AB sendo, por exemplo, 0, 0, a gente vai ver que ela não é definida nesse ponto, tudo bem? Então, pela condição 1, essa função aqui ela não é definida no ponto 0, 0, certo? Então, a gente pode dizer que ela não é contínua nesse ponto aqui, certo? Então, por aqui, a função não é definida no ponto AB. Agora aqui o nosso segundo exemplo, a gente tem aqui a mesma função, só que agora ela é definida no ponto 0, 0 que a gente quer, que eu esqueci de colocar aqui em cima, mas é onde a gente está analisando, tudo bem? Então a gente vai ver aqui, analisando a função no ponto 0, 0, a gente vai ver que a função é x mais y sobre x menos y quando xy é diferente de 0, 0, e ela é 0 quando xy é igual a 0, 0. Ou seja, a função está definida nesse ponto, tudo bem? A gente agora tem que analisar as outras condições para ver se essa função é contínua, tudo bem? Então a gente vai analisar agora aqui o limite dessa função x mais y sobre x menos y. A gente não vai analisar no ponto em si, de novo, no limite, a gente quer analisar nos pontos em torno do ponto que a gente está analisando, tudo bem? Então a gente vai ver o limite de g de xy, ou seja, o limite de x mais y sobre x menos y, quando o xy se aproxima de 0, 0. Não é em 0, 0. A gente está vendo os pontos, vendo o comportamento quando se aproxima de 0, 0. Então a gente vai ver aqui que escolhendo dois caminhos diferentes, por exemplo, eu posso escolher aqui o caminho em que x igual a 2y, tudo bem? Então se eu escolher esse caminho aqui, eu posso substituir aqui no nosso limite para a gente ver o que acontece. Então a gente vai ver aqui que limite de x, que eu vou substituir aqui, que é 2y mais y, substituindo aqui embaixo 2y menos y, quando xy se aproxima de 0, 0, vai ser o quê? 3y sobre y, que é igual a 3. Ok, a gente achou por esse caminho x igual a 2y, ou se você preferir, y igual a meio de x, que é uma reta, né? Com inclinação meio. A gente achou o limite 3, o valor do limite 3, tudo bem? Agora vamos fazer o contrário, vamos escolher outro caminho, que vai ser o 2x igual a y. Ou seja, de novo uma equação da reta, só que agora ela tem uma inclinação 2, tudo bem? Ela é mais inclinada. Então a gente vai ver o que acontece
com a função nesse limite aqui, se aproximando por esse caminho. Então a gente vai ver que limite de xy, quando se aproxima de 0, 0, é x mais 2x, que eu estou apenas substituindo o y aqui em cima, por 2x, dividido por x menos 2x, igual a 3x sobre menos x, que é igual a menos 3. Ou seja, a gente achou aqui, por dois caminhos diferentes, limites diferentes, tudo bem? Então, a gente pode dizer que essa função ela não é contínua nesse ponto 0, 0, porque o limite da função, ou seja, aqui na nossa segunda condição, ele tem que existir, só que ele não existe porque a gente achou dois valores diferentes, tudo bem? Então, a gente pode dizer com certeza que por 2, a função g de xy não é contínua em 0, 0. Tudo bem? Então, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima aula.